Sejam todos bem-vindos a mais um estudo de física. Dessa vez vamos estudar as páginas do nosso livro didático, no que se refere à unidade 3, Leis da Conservação da Mecânica. A noção de energia é tão primitiva que não podemos defini-la. A energia não se define. A gente percebe a presença dela através dos nossos sentidos. Sendo assim, podemos citar diversos tipos de energia, como energia nuclear, energia luminosa, energia sonora, energia térmica. Mas o que de fato é energia? Já aprendemos em estudos anteriores que a energia é transformada de uma forma em outra. Então a energia em si se conserva, ou seja, o total de energia que havia antes em uma determinada forma é igual ao total de energia que há após a transformação em outra forma. Neste tópico nós vamos aprender noções sobre trabalho mecânico. O trabalho. Dizemos que uma força realiza trabalho quando ela é capaz de transferir energia de um sistema físico para outros. Por exemplo, a sua força muscular realiza trabalho. Toda vez que você sobe uma escada, levanta um peso na sua academia, chuta uma bola, quando você faz essas atividades, você está realizando trabalho em um corpo. Assim, os cientistas concluíram que a energia é a capacidade de realizar trabalho. Seja qual for a forma que assuma, a energia representa a capacidade de fazer algo acontecer ou funcionar. Na natureza, existem muitos exemplos de trabalho mecânico. Por exemplo, se uma pessoa levanta uma caixa com as mãos, o trabalho mecânico é exercido pela força muscular dos seus braços. Se um carro se desloca devido à força de tração do motor e por isso efetua um trabalho mecânico. Quando brecamos, quando freamos um carro, a força de atrito realiza um trabalho mecânico para diminuir a velocidade do móvel. Todos esses exemplos mostram que um trabalho mecânico se realiza quando um corpo se desloca sob a ação de uma força. Aos poucos vamos entender o conceito físico de trabalho e como ele está associado às várias formas de transformação de energia. Vamos analisar esse exemplo aqui na tela. Imagine que uma pessoa precisa deslocar um armário de uma extremidade à outra do seu escritório. Observe aqui o relógio, está marcando um tempo, e 10 minutos depois, o armário continua no mesmo lugar. Ou seja, a pessoa não aplicou nenhuma força no armário. Vamos chamar esse aqui de processo A. Aqui no processo que vamos chamar de B, observe que a pessoa aplicou uma força no armário. Observe que no decorrer de 10 minutos, essa pessoa deslocou o armário de uma extremidade à outra do escritório. Aqui no último processo, que vamos chamar de processo C, a pessoa tentou aplicar uma força no armário. Quando ele aplicou a força no armário, surgiu naturalmente uma força de atrito entre o chão e o armário. Observe que a pessoa não deslocou o armário, porque a força de atrito foi maior do que a força que ele aplicou no armário. Então não houve deslocamento. Agora vamos analisar em qual situação o indivíduo aplicou a força maior. O que você acha? Em qual dessas situações, A, B ou C, o indivíduo aplicou força maior? Observe que aqui ele não aplicou força nenhuma. Aqui a força que ele aplicou foi menor do que a força de atrito. Assim, no processo ou situação B, o indivíduo aplicou maior força, pois ele deslocou o armário de uma extremidade à outra. Então a resposta é na situação B. Situação B. Que grandeza física foi responsável por colocar o armário em movimento? Aqui na situação B, houve uma grandeza física. Foi a força resultante. Observe que ele aplica uma força motriz e observe que a força de atrito é menor do que a força motriz. Isso nos diz que a força resultante é a diferença entre a força motriz
e a força de atrito. Ou melhor, o módulo da força resultante é igual ao módulo da força motriz menos o módulo da força de atrito. Assim, a grandeza física responsável por colocar o armário em movimento foi a força resultante, que nós sabemos que no Sistema Internacional de Unidades é dada em newton. Em qual situação o indivíduo gastou mais energia? Aqui ele ficou parado, não aplicou força, não gastou energia, não realizou trabalho sobre o armário. Aqui ele aplicou uma força e deslocou o armário de uma extremidade à outra. Houve um deslocamento. Assim, em qual situação o indivíduo gastou mais energia? Onde houve aqui o deslocamento, na situação B. Em que situação foi realizado o maior trabalho? Na situação A não houve trabalho, pois não houve deslocamento do corpo. Na situação C, ele aplicou a força, mas não obtemos deslocamento do armário. O armário ficou parado. Na situação B, ele aplicou a força e houve um deslocamento. Assim, em que situação foi realizado o maior trabalho? Também na situação B. O trabalho de uma força é dado pela seguinte expressão: T de trabalho é igual a força aplicada vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento percorrido. A unidade de trabalho no Sistema Internacional é o Joule. E um Joule é o trabalho realizado pela força de 1 Newton ao deslocar um corpo à distância de 1 metro, no sentido da força aplicada. Assim, um Joule é igual a 1 Newton vezes 1 metro. A relação entre calorias e Joule é a seguinte: uma caloria equivale a 4,18 joules. Esse nome Joule é oriundo do cientista chamado James Prescott Joule. Nesse exercício de aplicação, vamos calcular o trabalho realizado pela força de 10 newtons para deslocar esse bloco em 5 metros, D de deslocamento, F de força. Então vai ser aplicada uma força nesse bloco e ele vai se deslocar até numa posição mais à direita. Para determinar o trabalho realizado pela força, basta aplicar a definição de trabalho, que é trabalho igual a força vezes cosseno de θ vezes o deslocamento. No caso, a força equivale a 10 newtons e o deslocamento 5 metros. Aqui tem um errinho no livro, aqui é 5 metros. Transformar isso aqui num zero, pronto. 10 vezes 5, 50. 50 joules. Não esqueça, esse J equivale a joules. Quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, da esquerda para a direita, no caso a força aqui está da esquerda para a direita e o deslocamento também, quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, chamamos de trabalho motor. Assim, nesse exemplo, foi realizado um trabalho motor. No próximo exemplo, temos uma força que puxa o bloco no sentido inclinado, uma força de 10 newtons. Assim, o bloco é puxado até 5 metros. Vamos lembrar que essa força é constante. Aqui, o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento equivale a 60 graus. Aqui, precisamos atentar que esse vetor força, ele pode ser decomposto em suas componentes vertical e horizontal. Na verdade, quem vai realizar o trabalho é essa força aqui, que nós vamos chamar de Fx, a componente horizontal do vetor força. Observe que esse Fx é a componente da força aplicada e atua no sentido do deslocamento. Eis o sentido do deslocamento. Mas já aprendemos que Fx equivale a força vezes cosseno do ângulo. Ou melhor, o módulo da componente da força aplicada é igual ao módulo da força aplicada vezes o cosseno do ângulo, que no caso equivale a 60 graus. Assim, pela definição de trabalho, trabalho equivale a Fx, que é essa componente na horizontal, vezes o deslocamento. Assim, o trabalho equivale a Fx, que é F vezes cosseno de θ, vezes o deslocamento. Mas a força equivale a 10 newtons, vezes o cosseno de 60 graus equivale a 1,5. E o deslocamento foi equivalente a 5 metros. 10 vezes 1, 10. Vezes 5, 50. Dividido por 2, 25 joules. O que isso quer dizer fisicamente? Que a força aplicada no sentido do deslocamento transferiu ao bloco, em 5 metros, 25 joules de energia. Nesse caso aqui,
observamos que o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento equivale a 90 graus. Nesse caso, aplicaremos novamente a definição de trabalho, que é a força vezes o cosseno do ângulo vezes o deslocamento. Só que não houve deslocamento na vertical, houve somente deslocamento na horizontal. Assim, a força é igual a 10 newtons vezes o cosseno de 90 graus, equivale a 0, vezes o deslocamento, 5. 10 vezes 0, 0, vezes 5, 0. Mesmo aplicando a força, o fato de ela fazer 90 graus com deslocamento, significa que o trabalho por ela é 0. Assim, quando a força não produz deslocamento, ela não realiza trabalho. Nesse caso aqui, observe que a força está indo do sentido da direita para a esquerda, e o movimento foi adotado positivo como da esquerda para a direita. Observe que o sentido da força é diferente do sentido do movimento. O ângulo entre a força e o deslocamento equivale a 180 graus. Então, o θ aqui equivale a 180 graus. Aplicando a expressão da definição do trabalho mecânico, implica que o trabalho é igual à força, que equivale a 10 vezes o cosseno de θ, que equivale a menos 1, cosseno de 180 graus, equivale a menos 1, vezes o deslocamento, 5. 10 vezes menos 1 equivale a menos 10 vezes 5, menos 50 Joule. Quando o sentido da força aplicada é diferente do sentido do movimento, dizemos que existe um trabalho resistente, ao contrário do primeiro exemplo, que existia um trabalho motor, onde a força aplicada tem o mesmo sentido do movimento. Vamos imaginar agora que, no exemplo anterior, todas as forças sejam aplicadas simultaneamente. O trabalho resultante pode ser obtido de duas formas. Nessa primeira forma aqui, nós vamos somar o trabalho 1, que nós já calculamos, mais o trabalho 2, que também nós já calculamos. Ambos são trabalhos motores. O trabalho da força perpendicular, que é um trabalho nulo, e o trabalho da força, que tem o sentido para a esquerda, que proporcionou um trabalho resistente, que nos forneceu menos 50 Joule. Se você somar todos esses trabalhos, você pode cortar esse 50 com esse menos 50. Vai ficar 25 mais 0, 25 Joule. Outra maneira de podermos calcular o trabalho resultante é a gente calcular a força resultante na direção do deslocamento, e então o trabalho realizado por ela. A força resultante total será, portanto, a força resultante de F1. Essa força aqui forma um ângulo de 0 graus com relação a esse apoio, F1 vezes cosseno de 0. Essa força F2 forma, com relação ao apoio, um ângulo de 60 graus. Esse F3 forma um ângulo de 90 graus com o apoio. A resultante desse vetor F3 equivale a F3 vezes cosseno de 90 graus. E a resultante desse vetor F4 equivale a valor de F4 vezes cosseno de 180 graus. A F1 é 10, o cosseno de 0 é 1, mais F2 é 10 vezes o cosseno de 60 é 1 sobre 2, mais o valor da força F3 é 10 vezes o cosseno de 90 é 0, mais o valor da força F4 é 10 vezes o cosseno de 180 menos 1. Aqui fica 10 por 2 é 5, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10, mais 5, 15. 15 menos 1 vezes 10 é menos 10. 15 menos 10 equivale a 5. E a unidade de força é o Newton. Outra maneira de calcular o trabalho resultante, a gente aplica a definição, que é a força resultante vezes a distância, o deslocamento. A força resultante a gente sabe que equivale a 5 newtons e o deslocamento 5 metros. Assim o trabalho equivale a 25 joules. Assim nós temos as duas formas de calcular o trabalho resultante. Duas formas. Mas a gente precisa antes calcular a força resultante na direção do deslocamento, para poder obtermos a segunda forma. Vamos analisar essa figura. Aqui nós temos uma massa de 10 kg, um bloco de massa de 10 kg. Temos aqui uma força de atrito
Quando a pessoa aplica uma força na caixa, aparece uma força contrária, que é a força de atrito. Já está dada aqui em cima, força de atrito. Nós temos o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico é igual a 0,43. O deslocamento que essa caixa sofreu, o problema está dizendo que foi igual a 10 metros. A força aplicada pela pessoa, o problema nos disse que foi 50 newtons. A aceleração da gravidade foi considerada como 10 metros por segundo ao quadrado. O cosseno de 30 graus é tabelado, ninguém precisa decorar. No caso, foi dado 0,86. Esses são os dados do problema. Queremos saber qual o trabalho realizado pela força F. Sempre quem realiza trabalho é essa componente, que vamos chamar de Fx. Essa é a componente da força aplicada, cujo módulo é 50 newtons. Aprendemos no estudo sobre vetores que a componente Fx é igual a força aplicada vezes o cosseno do ângulo. Assim, o trabalho vai ser igual a componente da força aplicada vezes a distância, o deslocamento. Substituindo o valor da componente da força aplicada, temos que trabalho é igual a força vezes cosseno de θ vezes o deslocamento. Ajeitando essa expressão, observe que o trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. No caso, vamos substituir quem é a força? 50 newtons, que é um deslocamento 10 metros. E o cosseno de 30, o valor de θ é 30. Cosseno de 30 é 0,86. 50 vezes 10, 500. 500 vezes 0,86 equivale a 430 joules. O que isso quer dizer fisicamente? 430 joules. Isso quer dizer que a pessoa aplicou uma força de 50 newtons no bloco no sentido do deslocamento. Ao fazer isso, ele transferiu ao bloco em 10 metros, ele transferiu 430 joules de energia. Está respondido a letra A. Determine na letra B o trabalho realizado pela força de atrito. A força de atrito equivale a μ, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal. A força normal equilibra a força-peso, ou seja, a força normal é igual à força-peso. A força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 10 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai nos fornecer 100 newtons. O coeficiente de atrito cinético equivale a 0,43. E a força normal equivale a 100 newtons. Assim, a força de atrito vai nos fornecer 43 newtons. Agora que temos a força de atrito, vamos determinar o trabalho realizado por essa força de atrito. O trabalho equivale a força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. A força de atrito equivale a 43. O deslocamento equivale a 10. E o cosseno de θ, ou seja, de 180 graus, equivale a menos 1. 43 vezes 10, 430 menos 1, menos 430 joules. Observe que é um trabalho resistente e aqui é um trabalho motor. Na letra C, observe que o trabalho executado pela força aplicada no bloco é um trabalho motor. E o trabalho executado pela força de atrito é um trabalho resistente. Determine o trabalho total. Na letra D, pede para que determinemos o trabalho total. Ou seja, basta você somar os dois trabalhos. O trabalho executado pela força aplicada no bloco, que é o trabalho motor de 430 joules, mais o trabalho resistente executado pela força de atrito, que é igual a menos 430 joules. Isso aqui vai ser igual a 0 joules. Como fazemos a representação gráfica do trabalho? Observe aqui dois eixos. No eixo X, nós vamos colocar o deslocamento em metros. No eixo Y, vamos colocar a força em newton. Observe aqui que esse retângulo
vai nos fornecer uma área. E a área do retângulo é igual a base vezes a altura. A base é maior deslocamento D2 menos D1. E a altura equivale a F, força. A área desse retângulo é igual à altura vezes a base. Assim, a área A é numericamente igual ao trabalho realizado para levar o corpo da posição D1 até a posição D2. Observe esse gráfico e calcule qual é o trabalho realizado pela força para deslocar o corpo da posição D1 até a posição D2. Aqui nós temos um triângulo. E esse triângulo, a sua área é a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? A base do triângulo é D2 menos D1. A altura é igual a força, F. A área é igual a D2 menos D1 vezes a altura F, sobre 2. Essa é a expressão da área de um triângulo. Vamos aplicar estes conhecimentos. Vamos dar o gráfico e pedir o trabalho. Aqui também vamos dar o gráfico e pedir o trabalho. Vamos começar aqui. Temos que calcular a área desse retângulo. A área é igual a base vezes h de altura. Mas quem é a base? A base é 7 menos 2. Base é igual a posição, segunda posição, menos primeira posição. A base é igual a 5. E a altura? A altura é igual a 10. Assim, a área será igual ao trabalho que a força faz para deslocar o corpo da posição 2 até a posição 7. Assim, o trabalho é igual a área, que equivale a base vezes altura, que vale a 50 joules. E está resolvido aqui. A área é força vezes a diferença dos deslocamentos. A área é igual a 10 vezes 7 menos 2, 5 vezes 10, 50. Unidade de trabalho é joule. E nesse segundo exemplo temos um triângulo. A base do triângulo é posição 2 menos a posição 1. Igual a, no caso, D2, D1. Deslocamento 2 menos deslocamento 1. Isso aqui é igual a deslocamento 2 é 10 menos deslocamento 1, 0. Igual a 10. Essa é a base. E a altura? A base e a altura. A altura do triângulo corresponde à força variável de 0 newtons a 5 newtons. Assim, o trabalho é numericamente igual à área do triângulo, que é igual a base vezes altura dividido por 2, que é igual a 10 vezes 5, 50, dividido por 2, equivale a 25 joules. Convém observar que não é possível calcular o trabalho realizado por uma força variável por meio daquela expressão, que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Porque de acordo com essa expressão, apenas um valor que é constante é admitido para o módulo da força durante o deslocamento d. E lembrando que esses exemplos com gráfico foi para determinar o trabalho realizado por uma força variável. Aqui no exemplo do retângulo, a força em newtons variou de 0 a 10 newtons. Aqui no exemplo da área do triângulo, a força variou de 0 newtons a 5 newtons. Obrigado pela atenção. Bons estudos.